Olá, seja bem-vindo ao dia 2 do programa Reset 60. Responde para mim, o que você faria se percebesse uma goteira no telhado da sua casa? Você colocaria um balde lá e tocaria a vida? Ou você subiria no telhado e consertaria? Provavelmente sim, né? Senão, dali a pouco, se você não conserta, dali a pouco o furo aumenta, a goteira aumenta, um balde já não é suficiente, tem que ter 2 baldes, daqui a pouco você não está nem entrando na sua casa. Você precisa consertar isso antes que as coisas piorem. Existe uma teoria que chama Teoria das Janelas Quebradas. Em 1969, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o professor Philip Zimbardo ele conduziu um experimento social. E aí, basicamente, foi assim, ele pegou 2 carros idênticos, mesmo modelo, mesma cor, tudo. Colocou um numa zona pobre, no Bronx, e um outro em Palo Alto, numa zona mais nobre dos Estados Unidos, na Califórnia. E lá, aquele carro do Bronx, rapidinho ele foi roubado, roubaram tudo que tinha do carro e o que não dava para roubar eles arrebentaram, quebraram o carro. E o carro lá de Palo Alto ele estava totalmente intacto. Aí no experimento os pesquisadores foram lá e quebraram um vidro do carro de Palo Alto. E aí, rapidamente, o carro ele foi roubado também, depedrado, enfim. Aconteceu a mesma coisa que lá tinha acontecido lá no carro do Bronx. Então, nessa teoria, o resumo dela é o seguinte: se você tem um ambiente, você precisa cuidar dele. Porque se, por exemplo, se deixar uma janela quebrada num bairro, a tendência é que mais janelas sejam quebradas. Enquanto se tem um bairro, quebrou uma janela, a comunidade vai lá e arruma aquela janela, a tendência é que ela permaneça sempre a comunidade bem arrumada, entendeu? E isso se aplica também para o nosso corpo. Se você cuidar do seu corpo, a tendência é que ele sempre vai estar bem. Eu vou deixar esse artigo no material anexo de hoje. Acho que é legal dar uma lida, que é algo que vai agregar muito para você, tá bom? E o mesmo se aplica no seu corpo e na sua mente. Se você não cuidar deles, eles vão se deteriorando, as coisas vão piorando. Então, assim como você cuida da sua casa, para manter o seu corpo e sua mente saudável, você precisa cuidar deles. Beleza? Então, fazer esse reset é uma forma de cuidar da sua saúde, dando ao seu corpo e cérebro uma pausa de uma substância que prejudica eles. E é melhor fazer isso antes que os estragos se tornem irreparáveis. A gente aprende a pensar sobre o uso do álcool, sobre beber, de uma forma muito rígida. Ou você é alcoólatra, ou você não é. E aqui, só fazendo um parêntese, né, sobre termos, só para conhecimento, alcoólatra é aquele que idolatra o álcool. E alcoolista é aquele que tem afinidade com o álcool. Por exemplo, flamenguista. No curso do Supera, ele tem lá tá assim, abre aspas. Todos esses termos conferem uma identidade e impõem um estigma que anula todas as outras identidades do sujeito, tornando-o tão somente aquilo que ele faz e que é socialmente condenado, não por fazê-lo, mas pelo como ele faz. Fecha aspas. Ou seja, se você é alcoólatra, você tem uma doença progressiva que faz com que você seja altamente prejudicado pelo álcool. E aí, se você não é alcoólatra, aí tá tudo bem, pode seguir sua vida. O problema é que pensar assim é extremamente prejudicial. Tem um livro que chama The Naked Mind, da Annie Grace. No livro tem um capítulo que ela fala só sobre o termo alcoólatra, como que ele entrou na nossa cultura. Ela fala assim, que o termo ele foi cunhado de uma forma para transferir a culpa dos produtores e vendedores de álcool para os usuários que não conseguiam lidar com a bebida. E aí, essa mentalidade deu a origem da ideia que só os alcoólatras que precisam parar de beber, o resto não. Por isso que foi cunhado esse termo alcoólatras. Mas o que é alcoólatra? É alguém que toma mais de 7 cervejas por semana? É alguém que toma mais de 10? É alguém que depende fisicamente do álcool? É alguém que depende psicologicamente? O que é ser dependente? A verdade é que o álcool é uma substância altamente viciante
E como qualquer substância viciante, o uso consistente vai resultar em dependência física. A maioria dos vícios, ele não se manifesta até que você tenta parar de beber. Muitas vezes a gente desenvolve a dependência mesmo sem saber o que está acontecendo. Mesmo o uso leve do álcool pode levar à dependência física, fazendo com que a pessoa ela sofra sintoma de abstinência se ela tentar parar. E aí, devido ao estigma, né, que envolve o transtorno do uso do álcool, os sintomas de abstinência, ele muitas vezes causa vergonha na pessoa, mas não deveria. Por quê? Dor de cabeça, tremor, mau humor. O que significa isso? Significa o seu corpo se ajustando às mudanças. Ele estava acostumado a receber uma substância, você tirou, aí seu corpo ele vai se ajustar. E nesse período você vai ter isso aí. Você sentiria esses mesmos sintomas, ou parecido com isso, se você parasse de comer açúcar ou de beber café. A diferença é que você não teria, nesse caso, você não teria vergonha. Então, assim, é importante deixar de lado essa ideia de que só deve parar de beber quem é alcoólatra. Não. Não é, se eu não, só vou parar se eu for alcoólatra. Não, você vai parar de beber, qualquer um que parar de beber, independente se é alcoólatra ou não, porque está colocando toxina no corpo. O álcool é toxina, entendeu? Então, deixa de lado qualquer vergonha que possa estar associada a parar de beber. Abandona a ideia de que parar de beber tem que ser uma experiência dolorosa. Não tem. E entenda que você está dando ao seu corpo uma chance de descansar e reiniciar. Assim você vai se sentir muito melhor e isso é algo que você deve se orgulhar. Por hoje é isso. Agora, faça a reflexão proposta desse conteúdo e escreva lá no seu diário. E não esqueça de fazer o check-in. Falou? Um abraço e até amanhã. Quem que é? Os pesquisadores?